e etc. E também tem uma responsabilidade tributária da sua própria função. Ele, como todo cidadão, é obrigado a recolher imposto de renda, ele é obrigado a recolher encargos trabalhistas e uma série de outras situações. Quanto à responsabilidade criminal, o Código Penal, ele estipula as inúmeras condutas que um registrador pode ser inserido de ordem de violação à administração pública. Porque ele é um servidor público meio anômalo. Porque ele é um particular que exerce, por delegação de um princípio constitucional, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele exerce o serviço delegado. Você acha que andou bem o Constituinte ao delegar a um particular serviço tão importante de pacificação, estabilização? Eu acredito que sim. O Estado, e nós sabemos que o Estado brasileiro é muito complexo, o Estado ele não tem condições dele mesmo administrar o registro imobiliário. Existe em tramitação já de longa data no Congresso Nacional, uma lei a respeito da municipalização dos registros de imóveis. Eu não acredito que o Estado tenha, eu não entendo que o Estado tenha capacidade para administrar um serviço de tal complexidade. Há necessidade do particular, sim. Eu acho que o Estado anda bem em delegar essa função ao particular. O que ocorre é que o Estado ele tem uma responsabilidade subsidiária pelos equívocos e atos que o oficial registrador venha cometer em dano ao particular. Então, se o oficial do registrador ele comete um ato danoso que gera uma responsabilidade civil a ele, que ele tenha que indenizar o particular pelo ato que praticou e, porventura, a sua unidade registrária não tenha condições de arcar com essa indenização, a Constituição atual permite ao particular se socorrer do Estado com uma responsabilidade subsidiária para arcar com, sanar e arcar com o prejuízo que esse particular cometeu. Eu acho que nesse ponto nós precisaríamos rever a Constituição. É a minha opinião particular. Por quê? Porque a sociedade como um todo poderá vir a ser responsabilizada por um dano que um particular apenas causou e foi em benefício dele. E porque nas vantagens ou na atividade registrária, o particular que é o oficial registrador, somente a ele cabe os valores devidos. O resto da sociedade não participa. Então, na hora de ser responsabilizada, a sociedade inteira. Então, eu acho que nesse ponto, a Constituição Federal precisaria ser revista. E, finalmente, quanto à pergunta anterior da responsabilidade, nós temos ainda a administrativa. O Poder Judiciário, principalmente no Estado de São Paulo, que sempre contou com uma corregedoria atuante e eficaz, a primeira do Brasil a normatizar o serviço registrado imobiliário, a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, de longa data, acho que desde a sua estruturação, ela sempre contou com nomes ilustres de magistrados no desenvolvimento da atividade registrária. Sempre na fiscalização dos atos registrados. A cidade de São Paulo hoje conta com 2 varas de registros públicos que são juízes de profunda capacidade, são pessoas que desenvolvem uma fiscalização muito atuante. Então, em razão disso, o oficial registrador no Estado de São Paulo, ele é
responsabilizado pelos atos que ele cometa irregularmente. Inclusive, há precedentes do Estado de São Paulo da perda da delegação. Doutor, eu peço licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade abordando o tema Registro de Imóveis, a função social e as responsabilidades, com o doutor Mário Antônio Silveira. Doutor Mário, esse tema ele causa muita confusão entre as pessoas menos esclarecidas, entre os particulares. Muitas pessoas confundem a escritura com o ato de registrar o imóvel. Afinal de contas, o que é o registro de imóveis? Para que ele serve? E por que a territorialidade é aplicada nessa área e se ele é realmente necessário? Nós precisaríamos fazer uma pequena diferenciação entre cartórios. O nome mais técnico seria unidade de registro, porém, popularmente já se adotou no seio da população brasileira a denominação cartório. Todo cidadão, ele sabe o que é um cartório. Então, nós temos hoje, na atividade jurisdicional ou na atividade extrajudicial, alguns cartórios onde todos nós sabemos. O primeiro dele é o cartório do fórum. O cartório do fórum é aquele cartório onde os processos ajuizados perante uma vara ou perante o tribunal são arquivados, desenvolvidos, possuem um andamento normal. Dos cartórios extrajudiciais, nós temos, por exemplo, o cartório de títulos e documentos. O próprio nome já explica. É aquele cartório aonde se registra os títulos e documentos. Ou seja, nós não registramos imóveis, nós registramos documentos e títulos entre particulares. Temos os cartórios de protesto, que são aqueles cartórios aonde o credor de uma certa dívida procura para protestar um cheque, uma duplicata ou qualquer outro título, para que possa futuramente receber aquele crédito que tem direito. Aquele cartório que nós, num modo geral, mais conhecemos, aquele cartório que mais a população se utiliza, é o cartório de registro civil de pessoas naturais. É o cartório onde todo pai, nos primeiros dias após o seu filho nascer, comparece e formaliza perante a sua declaração o documento do hospital de nascimento. Ele formaliza o nascimento do seu filho para que a pessoa passe a exercer seus direitos dentro do direito civil de personalidade que é com o nascimento com vida. Muito bem. Depois, nós temos um outro cartório também muito conhecido, que são os chamados tabelionatos de notas. Os tabelionatos de notas, eles lavram escrituras de declarações de vontade, sejam elas de compra e venda de imóveis, de doações, uma declaração de uma vontade qualquer em que eu vou fazer isso, ou vou deixar de fazer isso, ou de comprometimentos das mais diversas ordens. Esses títulos, porque a declaração de um tabelionato, ele gera um título. Esses títulos são levados a registro ou averbação, depende da sua qualificação, e a Lei de Registros Públicos diferencia muito bem, no seu artigo 167, quais são os atos de registro, quais são os atos de averbação. Esses atos praticados no tabelionato de notas são levados aos cartórios competentes. Atualmente, a questão de 2 meses atrás, o governo federal promulgou uma lei em que as separações consensuais e os diversos consensuais não têm mais necessidade do comparecimento ao